Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as contribuições de Mendel para a genética, ou também o que conhecemos como mendelismo. Mas quem foi Mendel, né? Na verdade o nome é Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, galera, foi um monge agostiniano que é considerado o pai da genética, porque ele realizou seus trabalhos mais importantes nos anos de 1856 a 1863. E os seus experimentos, que foram realizados com ervilhas, auxiliaram na compreensão das características da hereditariedade, que nós já trabalhamos antes, lembram do processo de hereditariedade? Então, Mendel pertencia a uma família de camponeses, mas desde a infância ele gostava de estudar as plantas, os vegetais. E aos 21 anos ele ingressou no mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Então, por isso ele era considerado agostiniano. Bom, ele estudou no Instituto de Filosofia de Olmütz, onde pôde aprofundar seus estudos sobre as plantas, sobre os vegetais. E nos anos de 1843 a 1854, Mendel atuou como professor de ciências naturais em uma escola de ensino superior. Lá ele se dedicou também ao estudo do cruzamento de espécies de vegetais. Bom, Mendel estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas da espécie que nós consideramos como Pisum sativum, analisando a herança das características como cor da semente, altura da planta, o formato das vagens. E a partir dos estudos, de tudo que Gregor Mendel fez, alavancou-se, né, muitos conceitos dentro da genética, conceitos que nós utilizamos na atualidade na genética moderna. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos e depois nós vamos falar um pouco mais do trabalho que foi realizado por Gregor Mendel para a gente poder entender mais ainda essa questão da hereditariedade. Então vamos lá. Bom, só para lembrar, né? A hereditariedade, as características, né, dos pais são transmitidas para os seus descendentes por meio da reprodução. Lembra quando a gente conceitou, quando a gente trabalhou com esse conceito de hereditariedade, né? Então, as nossas características, elas são transmitidas, elas são repassadas, né, através dos nossos pais, a reprodução, e isso acontece de geração para geração. Bom, vamos dar alguns conceitos importantes para a gente compreender tudo isso. E o primeiro deles é o conceito de alelo. Então, o que é alelo? É uma forma alternativa do gene que determina características diferentes. Então, lembra, as nossas características estão lá nos genes que se encontram no DNA, no material hereditário. Já falamos disso antes. Bom, outro conceito importante para a gente poder caminhar e entender as coisas aqui são o conceito de células diploide. Também a gente trabalhou, né? Lembrou com vocês, divisão celular, mitose, meiose. Então, veja bem, células diploides são formadas por 2 cromossomos, 2N, né? E as células haploides são formadas por 1 cromossomo, N, ou seja, metade da quantidade de cromossomos. E os gametas, lembra que nós aprendemos também que elas são células sexuais? Então, esses conceitos são importantes, tá? Gene, por definição, é o fragmento do DNA que é responsável pela determinação de características de um indivíduo. Cromossomos são estruturas organizadas que contêm o material genético, ou seja, o DNA. Genótipo é a constituição genética do indivíduo, ou seja, quando nós falamos de todos os genes que um indivíduo possui. O conjunto de genes de um indivíduo leva à constituição do que nós chamamos de genótipo. Fenótipo é a expressão do genótipo, né? Então, os genes, o conjunto de genes, o genótipo, ele é expresso através das características que nós olhamos, que nós observamos. Então, isso nós chamamos de fenótipo. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre os experimentos de Mendel, né? Que tanto contribuíram para a gente conseguir entender a hereditariedade. Então, primeira coisa, né? Nós falamos, ele utilizou nos seus experimentos ervilhas de cheiro, né? Que recebe o nome científico de Pisum sativum, tá?
Então, por alguns motivos, né, que ele escolheu a ervilha, por ser fácil de cultivar, por produzir muitos descendentes, né, nas suas gerações de reprodução. Então, foram alguns motivos que levou o Gregor Mendel a escolher as ervilhas. Bom, após selecionar as ervilhas, que ele chamou de linhagem pura, ele fez polinização cruzada, tá? Então, veja bem, os primeiros descendentes foram chamados de geração F1 ou geração filial primária. Com os indivíduos da geração F1, Mendel fez um processo que nós chamamos de autofecundação, que desenvolveu a geração filial secundária ou geração F2, tá? Então, veja bem, em seus experimentos, Mendel observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, quando cruzadas entre si, sempre produziam sementes verdes. Da mesma forma, havia plantas de semente amarelas, que quando cruzadas entre si, sempre produziam sementes amarelas. Então, Mendel chamou essas plantas de puras, a linhagem pura, tá? Então, ele vai trabalhar a partir dessas linhagens puras. Bom, ao permitir a autofecundação, ou seja, fecundação dos ovos da flor pelo próprio pólen, das plantas com sementes amarelas dessa geração, eram produzidas tanto sementes amarelas como sementes verdes. E isso intrigou o Mendel, né? Ele pensou, mas o que está acontecendo? Né? Então, quando ele cruza essas sementes verdes puras com as amarelas puras, eram produzidas apenas sementes amarelas. Essa é a geração de F1 que ele fez. Mas quando ele faz autofecundação, ou seja, quando ele cruza essas sementes amarelas entre si, aí, além de aparecer sementes amarelas, vai aparecer semente verde também. Então, isso intrigou o Mendel. E com base nos seus experimentos, ele vai elaborar a hipótese de que cada característica, então, ela é determinada por um par de fatores, que hoje nós chamamos de alelos, né? Então, veja bem, os alelos são diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição no cromossomo, nos cromossomos homólogos, nesse caso. E no caso das ervilhas, pessoal, o gene para a característica cor da semente tem 2 alelos, um para a cor verde e o outro para a cor amarela. Então, Mendel, ele conclui que as plantas puras apresentam 2 alelos iguais para a cor da semente. As plantas geradas pelo cruzamento entre elas, seja cruzamento 1, possuíam um alelo para sementes de cor verde e outro alelo para sementes de cor amarela. Então, ele chamou essas plantas de híbridas e percebeu que a cor amarela das sementes predominava em relação à cor verde. E é por isso que nos referimos aos alelos para a cor amarela como dominante e aos alelos para a cor verde como recessivos. E é interessante porque esses experimentos foram a base para poder consolidar 2 leis que foram anunciadas por Gregor Mendel, que são as seguintes leis: a lei da segregação de fatores e a lei da segregação independente. Então, são 2 leis extremamente importantes para a genética, tá? Então, veja bem, mais algumas considerações a partir dos experimentos de Mendel. Então, ele vai dizer que os pares de alelos são representados, né, por letras, tá bom? Então, nesse caso, os alelos dominantes, por letras, pela letra A maiúsculo, né, de amarelo, e os recessivos pela letra A minúsculo, bom? Os organismos que têm um par de alelos iguais, isto é, que determina a mesma variação da característica, são chamados de homozigotos. E aí, se a gente usa as letras, podem ser azão, azão, né? 2 As maiúsculos, ou azinho, azinho, 2 As minúsculos juntos. O par, representando o par de alelos.
Organismos que têm alelos diferentes, um de cada tipo, são chamados de heterozigotos. É quando aparece, por exemplo, a letra A maiúscula junto com a letra A minúscula. E aí a gente vai fazer a segunda leitura científica, azão, azinho, tá? Como o alelo para a cor amarela é dominante sobre o alelo para a cor verde, os indivíduos heterozigotos possuem sementes amarelas. Então, basta ter um A maiúsculo no par de genes para representar a característica que é dominante, que nesse caso aqui da cor da ervilha é o amarelo. Então, ela é dominante em relação à cor verde. Então, Mendel propôs que os indivíduos homozigotos somente poderiam formar gametas com um tipo de alelo, para a cor verde ou para a cor amarela, e que os heterozigotos poderiam formar gameta dos dois tipos. Assim, concluiu que os fatores hereditários se segregam independentemente na formação dos gametas. É isso que vai enunciar, que vai dizer para nós a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação de fatores, tá? Então, olha só, os fatores hereditários se segregam, se separam, independentemente na formação dos gametas. Somente no início do século XX que os trabalhos de Mendel foram reconhecidos e foi possível relacionar a segregação dos fatores mendelianos com o comportamento dos cromossomos durante o processo de divisão celular. Bom, então muito importante, a lei da segregação de fatores, segregação independente, vai falar isso para nós. Aqui os fatores hereditários se segregam, se separam independentemente na formação dos gametas, tá? Então isso é bastante importante do ponto de vista da genética na atualidade. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, parecem um pouco confusas, difíceis, mas com as aulas online vocês vão entender melhor essas explicações, tá bom? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida.